Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como foi a nossa mudança de vida em relação às cobranças que a sociedade em geral costuma ter com relação a todas as pessoas, e não era diferente com a gente, e isso gerou muito desconforto ao longo da vida, porque quando a gente olha para as relações, para os familiares e para os amigos, existe um certo hábito das pessoas se compararem, né? E essa comparação nunca é saudável, nunca vai ser. Então, de uma forma ou de outra, nós tínhamos uma vontade de fazer essa mudança de vida, mas tínhamos também uma visão do que a sociedade esperava, né, de nós enquanto família. Tínhamos uma visão bastante voltada para o nosso filho, inclusive, com relação aos estudos dele. E isso distanciava um pouco a gente daquela vontade de sair correndo e realizar, né, o sonho que a gente alimentava de sair dos grandes centros. Então tem o famoso ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E um dia eu tive a oportunidade de ouvir numa palestra o porquê da grama do vizinho ser mais verde. E aí a explicação é que quando tu olha pelo muro e enxerga aquele gramado no ângulo que a gente está olhando, lateral, a grama ela está toda uniforme e não tem nenhum defeito. Mas quando tu tá lá dentro do pátio do vizinho e olha de cima para baixo, tu vai enxergar que ela tá cheia de problemas. Mas quem olha lá do ladinho enxerga o tapete lindo e maravilhoso. Ou seja, todo mundo tem problemas, todo mundo tem percalços, todo mundo tem caminhos tortuosos, e quando a gente olha para a vida ao lado, sempre parece que ela é um pouco mais perfeita que a nossa. No entanto, cada um de nós tem um caminho. Então, a nossa família nunca foi assim convencional. Eu não sei se essa palavra estaria bem colocada, mas nós não tínhamos as mesmas aspirações que muitas pessoas, assim. E, enfim, a gente tem características de pessoas. Vou citar aqui algumas características que quem estiver assistindo esse vídeo e se identificar vai saber, puxa, é exatamente assim que eu sinto. Que a paixão por viajar, é uma coisa que nós amamos fazer, viajar, né? E não é viajar para conhecer lugares, simplesmente, que é muito bom também, mas é viajar para respirar uma cultura diferente, respirar um modo de vida, né? Então, eu também penso assim que viajar, tiros curtos, não é tão legal quanto poder ficar um pouquinho mais de tempo e conhecer pessoas que moram no lugar, enfim. Sempre melhor poder trocar, né, com pessoas que moram em locais totalmente diferentes do nosso, porque se torna muito mais rico e tal. Então, essa questão
vivenciar a atualidade, vivenciar a vida da gente no momento em que nós decidimos, nós enquanto família, mudar o nosso foco e fazer uma transformação de vida, nós trouxemos junto com essa transformação tudo que estava contido no nosso jeito de ser, de pensar, de agir, de planejar. E esse jeito era assim um pouquinho avesso a algumas coisas que outras pessoas podem gostar e tudo bem, né? Nunca julgando, sempre sendo respeitoso, né? Mas a nossa intenção com esse canal é de nos conectarmos com pessoas que se sentem peixes fora d'água, dentro de um sistema que parece que não é seu, não foi feito sob medida. Tem coisas ali que não fazem sentido, sabe? Quem estiver assistindo esse vídeo vai saber que é com vocês que nós estamos dialogando. E quem não se sente assim, porventura pode se sentir de alguma forma fora e não saber ou exatamente para onde deseja ir ou qual a sua vontade de se encontrar no mundo, né? Tem inúmeras pessoas que passam a vida toda em busca de se encontrar. Esse se encontrar, eu diria assim, é bem aberto, né? Não vou citar nada, mas assim, se encontrar como sendo aquilo que cada um tem para si, o que significa. Tem gente que passa a vida inteira em busca de se encontrar e não chega lá, não consegue. E tem outras pessoas, por outro lado, que de repente, em algum momento da vida, passam por alguma transformação e sentem que isso aconteceu. Eu acho que tudo é muito transitório, mas era muito isso, era muito essa vontade que nós tínhamos, porque no momento em que nós estávamos vivendo na cidade, nós nos achávamos vivendo uma espécie de automático, assim, como se fosse um piloto automático. Embora a gente tivesse uma dinâmica de vida que foi escolhida por nós estávamos, tínhamos as nossas atividades profissionais e amigos, vida social, enfim, mas ainda assim nós sentíamos um piloto automático ali agindo. E é muito maluco isso, porque quando a gente estava na natureza, quando a gente vinha para o sítio e ficava um pouquinho mais de tempo, parecia que a gente começava a respirar um pouco e essa sensação aos poucos ia diminuindo. E depois voltava tudo de novo. Então a gente percebeu que aquela vida que a gente vivia era muito uma vida, de uma certa forma, da sociedade. Então eu faço essa reflexão para oferecer assim para quem nos ouve, para quem estiver no nosso canal, que pense um pouco se isso faz sentido nas vidas de vocês, assim, se de alguma forma, em algum momento, vocês também sentem isso, porque às vezes isso pode conectar, né, com uma vontade de fazer diferente, uma vontade de mudar, uma vontade de vivenciar as coisas de outras formas. E foi o que aconteceu com a gente e tal.
De repente a gente percebeu que escolher uma outra forma de vida era possível porque nós achávamos que não era. Então, quando a gente percebeu que essa possibilidade estava ali, acenando, assim, talvez fosse o momento, nós abraçamos a ideia. E isso isso nos trouxe uma forma de reaprender a viver. E dia a dia. E não acabou, eu acho que nem nunca vai acabar. Não vai ter fim, né? Na verdade, a vida não tem mesmo um início e um fim, né? Ela é uma constante evolução e todos os dias nós estamos na luta, aprendendo e evoluindo, então não sobra muito tempo para ficar parado, só enquanto a gente dorme. Então, é isso, assim, a gente escolheu viver de outra forma e essa escolha nos trouxe um novo modo de vida. E é muito legal perceber que aos poucos nós fomos atuando nas nossas percepções e na forma como nós enxergamos as coisas, e nós fomos conseguindo nos libertar bastante eu chamo, até escrevi aqui, eu chamo dos pesos do passado. Nem sempre é peso, enfim, né? Para quem está nos assistindo pode não ser. Mas assim, eu considero que tem várias coisas assim que tem um certo peso. E se for, né, puxa um pouquinho. Então, soltar esses pesos foi uma coisa que fez muito bem. E eu acho que quando a gente está vivendo nesse piloto automático, fica mais difícil. Fica muito mais complicado. Primeiro porque às vezes a gente não tem nem tempo, né, nem de pensar em soltar ou não soltar, nem de pensar que aquele peso está ali, né, que está atuando, que faz parte ou que incomoda, né, que gera um certo estresse interno. Uma outra coisa que eu também percebi é que nós mudamos muito o nosso jeito de agir entre nós, com a gente mesmo e com as outras pessoas. E é muito maluco porque nós vivemos bem isolados, então a gente não se comunica muito com a vida lá fora, mas se comunica muito internamente, em família. Mas, vez por outra, a gente tem chamadas online e vai na cidade fazer supermercado, encontra alguém, bate papo, tenho algumas amigas com quem eu falo no telefone, enfim. Então, a grande mudança é que nós, hoje, nos comunicamos menos e com mais qualidade. E isso é muito, muito gostoso. É muito valioso, porque os pesos do passado vão soltando, né? A gente sente que tem certas coisas que foram perdendo o sentido e a gente foi achando por bem que estava na hora de soltar, e foi soltando e foi se libertando de muita coisa que a gente tinha um certo incômodo e não sabia, assim, não ficava pensando muito nisso. E é isso, eu acho que para esse vídeo de hoje, fica uma vontade, assim, de dizer que vocês possam refletir nas vidas de vocês, junto com a gente,
São reflexões pessoais, né? Somente reflexões pessoais, não estamos aqui para ditar nada, estamos aqui apenas para trocar um pouquinho da nossa experiência. E por quê? Porque trocar essa experiência é o que dá sentido a esse canal, porque esse canal ele tá começando e ele existe, passou a existir para mostrar que uma nova vida transformada fora do grande centro é possível. Uma nova vida transformada pela mudança de paradigmas urbanos para novos paradigmas, sejam eles praianos ou rurais, não importa o que é que bate no coração de vocês, cada um tem um sonho, um desejo, mas com certeza essa mudança ela pode trazer uma nova vida, com certeza ela vai trazer uma nova vida e vale muito a pena. Vale muito a pena. Era isso, gente. Por hoje é só. Beijo e até o próximo vídeo.